Pegaram aí Lucas 12, 49. Amém? Vamos combinar o seguinte, eu vou falar amém, vocês vão responder glória a Deus, pode ser? Vamos treinar. Não, eu vou falar glória a Deus e vocês falam aleluia, que é melhor. Pode ser? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, tá bom, pro começo tá bom, vai melhorando. Lucas 12, 49. Sinais dos tempos, reconciliação. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, mas devo ser batizado num batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na tua Bíblia, quem trouxe. Quem não trouxe, fica aí a dica, próximo retiro trazer a Bíblia. Então, o que Deus ele está nos revelando aqui? A palavra de Deus ela é sempre nova e ela é sempre única para nós. Nós precisamos compreender isso, é sempre atual, sempre nova e sempre única para cada um de nós. Então, quando Jesus ele nos fala, vim trazer fogo à terra, mas que tenho eu desejar se esse fogo já estivesse aceso, ele está dizendo que ele veio enviado pelo Pai, mas ele desejaria, ele gostaria que este fogo já estivesse aceso no nosso coração, porque nós já recebemos este fogo, nós já fomos batizados, já recebemos o Espírito Santo que nos livra do pecado original. Só que no decorrer da nossa vida, quando nós vamos crescendo, quando nós vamos entrando na fase da adolescência e tudo mais, porque muitas vezes nós temos sonhos, sim ou não? Quem que já teve sonho? Sonho, desejos. Quem já sonhou com profissão? Quem já sonhou com viagem? Quem já sonhou com relacionamentos? Quem já sonhou com muitas coisas? Nós vamos sonhando e quando somos novos, isso vai sendo alimentado em nós. A pureza do nosso coração vai permitindo que nós vamos sonhando. Porque é só ver uma criança, se você perguntar para ela o que ela quer ser quando crescer, nós vamos ouvir jogador de futebol, astronauta, piloto de avião, um monte de coisas, meninas atrizes, enfim, muitas coisas. Porque tem a pureza de sonhar, não há limites para sonhar. Então vamos comigo aqui. Não há limites para o sonho, aquilo que nós desejamos. Há ânimo, há força, há pureza. Só que o tempo vai passando e vai entrando ali na fase 9, 10, 11 anos e vai sendo gerada uma consciência no nosso coração. Vai sendo gerada uma consciência na nossa vida. E essa consciência, quando ela é afetada pelo mundo, quando ela é afetada pelas desordens já, por coisas que talvez vocês não deveriam estar vendo ainda nessa idade de 9, 10 anos, ela vai sendo desordenada. E esses pensamentos, essas coisas, esse contato com o mundo, muitas vezes vai roubando aquilo que é os nossos sonhos. Porque sim ou não, que quando vocês chegam uns 10, 11 anos, 12 anos, já não tem mais esses sonhos. As coisas parece que vai diminuindo. Aí o menino já quer um carro, já não quer mais ser jogador de futebol, ele quer um carro com som, com uma roda. A menina, ela quer uma roupa, ela quer uma foto, ela quer um namorado, vai mudando já os sonhos. E conforme o tempo vai passando, 13, 14 anos, isso vai diminuindo ainda mais, é como se fosse sendo de fato roubado a força, roubado de nós o poder, a liberdade de sonhar.
a liberdade de sonhar, a liberdade de desejar, a liberdade de viver para Deus. E o pecado ele vai entrando na nossa vida. O pecado ele vai entrando aí através de uma pornografia, através de uma amizade, através de tantas coisas. E esse movimento de abafar aquilo que tem no teu coração, ele vai se tornando cada vez mais frequente. E nós sofremos 3 tipos de tentação. Tentação do diabo, de fato, ele nos tenta. Tentação do mundo e tentação de nós mesmos. Quando nós começamos a viver algumas experiências, quando nós começamos a sentir prazer, quando nós somos expostos a coisas que não deveríamos ainda antes do tempo, isso vai roubando de nós quem nós somos. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, João 10:10, que o ladrão ele veio para matar, para destruir e para roubar. E é isso que o mundo, que o diabo, que o mal ele faz conosco. Primeiro ele destrói, depois ele rouba e depois ele mata. Vamos lá entender isso daqui. Primeiro ele rouba, vamos começar por esse. Olha aí para quem está do seu lado, vai para vocês acordar. Fala assim, primeiro ele rouba, depois ele destrói, depois ele te mata. Olha para quem está do seu outro lado. Ai, olha aí. Fala assim, você é feio, Xalana. Primeiro, não, fala o versículo também, para a pessoa lembrar aí. João 10:10. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Aí, agora volta aqui. Primeiro, ele vai te roubar. Por que roubar, Felipe? Esse movimento de ir adentrando na adolescência, esse movimento de ir adentrando no mundo, esse movimento de ter contato com o pecado, com as desordens, vai desequilibrando a nossa vida. E o mal, o mundo, ele vai roubando a sua identidade. Ele vai roubando a tua essência. Quem de nós que já não pensou assim, poxa, parece que quando eu era mais novo eu era mais feliz. Quando eu era mais novo as coisas na minha casa pareciam que eram melhores. Quando eu era mais novo parecia que eu me sentia mais seguro com o meu pai. Quando eu era mais novo eu me sentia mais seguro com minha mãe. Eu não tinha tantas preocupações. Eu não precisava agradar o meu amigo. Eu podia me vestir de qualquer jeito que estava tudo certo. Eu podia usar as roupas que eu queria usar, calça, shorts, tênis. Eu não precisava ser alguém que eu não sou. Então o mundo ele vai te roubando isso, sim ou não? Cada vez mais nós vemos uma juventude que vai se modificando, que vai se deteriorando, que vai mudando cada vez mais a sua característica para agradar as pessoas. E de repente um adolescente que foi criado, educado certinho pelo pai, de repente está falando palavrão, está falando um monte de coisa, está saindo com os amigos, está começando a beber, porque é claro que isso não era o sonho dele, é claro que isso não era o plano de Deus para ele. Só que o mundo tem roubado a identidade, o mundo tem roubado quem você é, o mundo tem dito que você precisa ser assim, assado, para você se enquadrar no mundo. E isso tem esvaído dentro do nosso coração o desejo de viver. Isso tem tirado de dentro do nosso coração a força para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque nós estamos preocupados em agradar o mundo. Nós estamos gastando a nossa juventude em agradar o mundo, as pessoas. Nós estamos gastando a nossa juventude tentando ser igual ao TikTok lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, tentando fazer coisas que não cabem na nossa realidade. Então ele tem roubado quem você é. Eu falo isso por mim, eu sou filho de agricultor, morava no sítio, e eu fui crescendo e eu queria ir para a cidade, fazer as
coisas que a piazada da cidade fazia, queria sair com eles, queria brincar na rua, queria fazer coisas de gente da cidade. Isso roubou quem eu era hoje, depois do meu encontro com Deus. Eu quero sair da cidade logo e voltar para o sítio, porque é a minha essência. Eu não posso me envergonhar daquilo que Deus me chamou. E Deus está falando com você nesse momento, que tem se envergonhado da tua realidade, tem se envergonhado da profissão do teu pai, da tua mãe. Você tem se questionado: por que eu moro aqui nesse lugar desse jeito? Não deixe o mundo roubar a tua essência. Não deixe ele roubar aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua identidade, que é a sua singularidade. Para de tentar se colocar na massa. Para de tentar ser igual a todo mundo. O que você tem de mais valor é quem você é sua identidade. É daí que você tira a força. É aí que você vai ser completo em Deus, na sua vocação, no seu chamado. Se você viveu uma vida lá onde que você está, no seu trabalho, querendo estar em outro, sim ou não que isso acontece? Eu estou trabalhando aqui, mas se eu tivesse em tal lugar eu ia estar ganhando mais, eu ia estar melhor. Mas se eu tivesse tal família ia ser mais fácil ser de Deus. Se eu morasse mais perto da igreja eu ia mais no oásis. Para com isso é desculpa. O mundo tem roubado sua essência. E como nós cantamos no começo, quero voltar ao teu primeiro amor. Que desde já, você, jovem, adulto que está aqui, servos, todos nós, possamos retomar a nossa essência de ser humano, de pessoa. Você que está aqui, você, filho da faxineira, da costureira, do agricultor, igual ao meu pai, de qual seja a profissão, essa é a tua identidade. Essa é a tua identidade, é Deus, onde Deus te plantou. E eu não estou dizendo que você vai ser escravo, que você está determinado a isso, a condição que você vive, não, muito pelo contrário disso. Você não é livre de isso, mas você é livre para. Você pode sim mudar daqui para frente. Mas não perca a tua essência. Olhe para a tua vida e veja o que realmente é aquilo que você não quer para ela, ou o que realmente é uma moda. Quantas pessoas eu converso que fizeram medicina, porque teve uma época e hoje não está tanto, porque também não tem mais essa, não era uma moda, né? Mas enfim, tinha uma época que todo mundo queria fazer medicina, e a pessoa ficava 10 anos no cursinho, 7 anos no cursinho, ficava tempo lá fazendo, triste, frustrado, porque não passava, não alcançava, e muitas vezes nem alcançava, e depois descobria que nem era aquilo que queria, ou que passava no vestibular, e no meio da faculdade falava: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero na minha vida, eu quero voltar lá na minha cidade, eu quero voltar lá para casa, perto dos meus parentes, eu quero ter uma família, eu quero ter 3, 4 filhos, eu não quero isso aqui. Porque não olhou para a vida, não viveu a essência que Deus te deu. Primeiro ponto, o pecado ele te rouba a sua identidade, a sua essência. Segundo ponto, ele destrói quem você é. Olha aí, fala para quem está do seu lado, ele destrói quem você é. Agora olha para quem está do outro lado e fala assim: por quê? Olha para o outro lado também e fala: por quê? Chama. Ele destrói. Porque quando nós perdemos a nossa essência, presta atenção nisso. E se isso fizer sentido para você, toma isso aí do seu coração. Quando nós perdemos a nossa essência,
quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos sentimos pessoas inúteis. Sim ou não? Talvez muitos de nós que estamos aqui estejam sentindo isso. Talvez o mundo tenha falado isso para você. Você não serve de nada, você não tem valor, você não presta para nada, você não faz nada direito, você não está encaixado. Você não está encaixado, você perdeu aquilo que te fortalecia, quem você era. E aí é como se a vida tivesse desconfigurada, como se tivesse tudo fora do lugar, como se nada se encaixasse, como se não tivesse paz no coração. E aí ele vai te destruindo a sua educação, destruindo a sua pureza, destruindo os seus relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com as famílias, relacionamento com amigos de verdade. Ele vai te tirando disso. O pecado ele vai te roubando, ele vai te destruindo, ele vai te desformando, desfigurando daquilo que Deus ele te chamou, da imagem e semelhança de Deus como ele criou. E o último, ele te mata. Olha aí para quem está do seu lado e fala, ele te mata. O outro também, ele te mata. Ah, Felipe, mas como que ele mata? Ele termina de te matar, porque ele já começou desde o início, matando os teus sonhos, matando os teus desejos verdadeiros, porque hoje você não tem mais força para sonhar, hoje você não tem mais força para lutar. Algo que tem sido muito recorrente são jovens dizendo que não querem mais ter família, que não querem mais ter muitos filhos, que não querem mais se envolver num relacionamento, porque tem faltado força, porque tem faltado ânimo, porque às vezes é mais fácil nem entrar do que entrar e se ferir, do que entrar e se machucar, do que entrar sabendo que na hora que precisar ser forte, na hora que precisar tomar uma decisão, na hora que precisar abrir mão dos seus desejos pelo outro, você não vai fazer. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós vemos relacionamentos acabando porque não é capaz de sofrer pelo outro? Então Deus ele vai matando, Deus não, né? O mundo ele vai matando isso. Ele vai matando e ele começa matando assim, uma amizade verdadeira. Ele começa matando um desejo que você tem de ter uma família santa. Ele começa matando o desejo que você tem de ter um trabalho honesto. Ele começa destruindo a sua identidade, destruindo quem você é. Ele começa a matar tudo aquilo que Deus sonhou para você. Ah, Felipe, mas são só os sonhos? Não. Porque hoje nós vemos jovens, adolescentes tentando se suicidar também. O mundo ele vai te matando a ponto de você se cortar, a ponto de você começar a usar droga, a ponto de você tomar muitos remédios, a ponto de você preferir não sentir nada, ao invés de ser feliz. Nós tivemos um encontrão de adolescentes esses tempos atrás. E o tema era justamente esperança. E bem naquela época, um menino em Cascavel, de 13 anos, ele tinha se suicidado. E os pais enterraram um adolescente de 13 anos por suicídio. E a pergunta é: o que acontece com alguém de 13 anos para ter o desejo de tirar a própria vida? E mais que o desejo, de ter a força, o desespero
para tirar a própria vida. E nós achamos que isso é algo longe. Nós achamos que isso é algo que está distante. Nós achamos que isso é algo que não acontece porque não se é falado. Porque você sabe quantas vezes você já pensou nisso. Porque você sabe quantos pensamentos já de tristeza, de luto, de dor tem tocado o teu coração, tem afligido a tua vida. Quantas vezes o mal já tentou roubar a tua vida de você? Quantas vezes você já tentou se matar? Quantas vezes você já pensou que se você terminasse com tudo, seria mais fácil? Resolveria o problema da família inteira. As coisas seriam melhor e o sofrimento ia acabar. Quantas vezes isso acontece de uma forma silenciosa? Isso está acontecendo porque há uma paralisia. Há uma paralisia na nossa vida espiritual, na vida espiritual de muitos. E já que muitas vezes quando acontece um caso como esse de suicídio, as pessoas se unem em oração, as pessoas rezam, as pessoas ficam atentas. O mal, ele é astuto e ele tem roubado as nossas vidas aos poucos. Tem roubado o nosso futuro, tem roubado os nossos sonhos, tem matado o nosso desejo de construir as coisas, tem tirado o nosso vigor, a ponto de nós só queremos ficar em casa. Muitos jovens só querem ficar na frente da TV, muitos jovens só querem ficar no celular, muitos jovens têm se esquecido de como é viver de fato. Quantas vezes trancado no seu quarto você já não se perguntou, como aquela passagem de Isaías: será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor me deixou? Só que quando na verdade nós é que estamos nos escondendo de Deus. E para nós vencermos isso, como nós falamos no começo, Jesus, ele vai trazer essa palavra para nós. Eu vim lançar fogo à terra, mas que tenho eu a desejar que esse fogo já estivesse aceso. O desejo de Deus para nós é que esse fogo já estivesse aceso, mas já que não está, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós precisamos dar uma resposta a Ele. E esse é o tema do retiro. Lança fogo em mim, porque é a resposta que nós vamos dar a Deus. É a resposta que nós vamos dar a Jesus nesse encontro. É a resposta que nós vamos dar com a nossa vida, com a nossa oração. É a resposta que nós vamos dar a esse chamado de Deus. Diante da tua vida, diante dos desejos de morte, diante dos relacionamentos rompidos, e nós vamos orar por isso depois, diante de tudo isso que você tem vivido, que você tem passado. Talvez você está aqui, você sabe que pessoas, que amigos seus, que amigas têm tido esses pensamentos, e muitas vezes nós nos sentimos impotentes, porque o mal já fez a obra dele. Mas a oração, ela pode alcançar. A oração, ela pode libertar, ela pode curar tudo. Então que nós possamos, nesse dia, nesses 2 dias, nesse retiro, viver isso que Deus nos chama a viver e dar essa resposta. E lembrando que essa resposta, ela é individual. Eu não posso dar ela por você. Eu não posso tomar decisão por você. É necessário abrir o coração e declarar isso, dar uma resposta. É chegado a hora de nós pararmos de perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me deixou? Será que meu pai não me ama? Será que minha mãe não me ama?
Será que meus amigos não me amam? Será que a minha vida não vai melhorar? Será que as coisas não vão andar? Será que isso? Será que aquilo? É necessário deixar de fazer essas perguntas e começar a se perguntar: será que eu não me esqueci de Deus? Será que eu não me esqueci do que é ser família? Será que eu não me esqueci do que é ser um filho? Porque muitas vezes você tem tentado confrontar o teu pai, ser mais que o teu pai. Você tem sido desobediente, você tem deixado as suas tarefas diárias, você tem querido ser como as outras pessoas são. Sabe, muitas vezes é fácil nós falarmos que a culpa atualmente é das famílias, e sim, elas estão desestruturadas. Só que você, jovem que está aqui, é livre para, diante da situação que você vive, dar uma resposta diferente. Você não precisa ser aquilo que o seu pai é. Você não precisa ser aquilo que a sua mãe é. Você não precisa viver aquilo que as pessoas te dizem para viver. Você precisa viver aquilo que Deus te chama a viver. E é tempo de parar de reclamar de tudo. É tempo de parar de reclamar de tudo e se perguntar: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pela minha escola? O que eu posso fazer no meu trabalho? O que eu posso fazer na minha casa? O que eu posso fazer pelo meu pai? O que eu posso fazer pela minha mãe? O que eu posso fazer para as coisas ficarem melhor?